Flip. Audio Jungle. Audio Jungle. Shim, sham, shake it up, baby. Shim, sham, shake it up, baby. Olá, eu sou Simone Boechat da MU News TV Maricá Notícias e hoje nós estamos no programa falando de música com Bia Rustam. Mas, peraí, e o que Simone Boechat está fazendo neste programa? Este programa é falando de música com Bia Rustam, mas a Simone Boechat ela vai entrevistar a Bia Rustam. Por isso que hoje nós trocamos aqui de lugar. Olá, Bia. Olá, Simone. É bom, né, trocar de lugar de vez em quando. Eles me deram folga hoje, que legal. É muito prazeroso estar aqui, mais uma vez. Bia Rustam, ela é cantora e compositora. Mas, Bia, quando que você realmente começou a se envolver com a música? A partir de que idade? Que eu me lembre, né, na primeira infância, porque a minha mãe foi a grande percussora disso, né? Ela sempre ouviu muita música de todos os gêneros da época em que eu nasci, né? Eu sou do final da década aí de... Essa parte a gente pula. Pula. E a minha mãe, ela ouvia música todos os dias, indispensavelmente. Quando não estava ouvindo, estava cantando, né? A família dela toda é assim. Então a música chega na minha vida, é apresentada para mim, praticamente, eu posso dizer, desde berço, né? Como é dito aí, né? O dito popular, desde berço, desde muito nova. E compor? Quando que você começou nessa área? Quando que você começou a compor? A composição, ela entra na minha vida com 12 anos de idade. Eu tive uma professora de música, né? De teoria musical, num colégio em que eu estudei, o Colégio Baden-Powell, na cidade do Rio de Janeiro, e essa professora ela incentivava os alunos a criarem. Então ela dava métrica, explicava desenhos, né, de composição, como fazer aquilo ali, de uma forma muito simples. Então o adolescente, né, conseguia compreender. Então teve um festival de música nessa escola, onde as escolas competiam entre si, e as que fizessem maior pontuação diante de um jurado especializado de música iriam todos se apresentar no Teatro João Caetano, no centro do Rio. E não pelo prêmio, não pelo teatro, porque eu era muito nova, não tinha essa percepção ainda, né, de composição. Mas por causa da professora Dilma, né, que é uma pessoa que marca esse momento na minha vida, eu começo a fazer a minha primeira composição, que é O Tempo e o Tempo. Eu crio um diálogo, como se fosse uma fábula, né, entre um tempo superior e um tempo pequeno, como se fosse uma criança, perguntando para o pai por que isso, por que aquilo, aquela coisa meio filosófica. E eu nem tinha noção muito de filosofia nessa época, eu tinha só 12 anos. E eu entro na brincadeira de perguntar também. Transformei essa imagem, né, da música, dessa primeira música, dessa minha primeira composição, como se fosse uma fábula mesmo. E fiz, com um pouco que eu sabia, porque também foi a época em que eu comecei a estudar violão, né? Então era tudo muito pouco, mas deu para fazer a minha primeira composição. E essa composição, qual foi o resultado dela? O resultado foi que a Escola Baden-Powell, junto de outros alunos que também fizeram outras composições de séries mais elevadas até, nós somamos um ponto necessário para levar a escola até o Teatro João Caetano para competir, e foi o que aconteceu. E então você pode nos mostrar uma palhinha desse O Tempo e o Tempo? Eu gostaria de ouvir. Faz tanto tempo, né? Mas eu vou mostrar. Tanto tempo, mas o tempo ajuda também. Eu devo lembrar. Então vamos. Só para constar que é uma criação, né? Como disse para você, né, no make-off, que vocês não viram ainda, uma criação infantil, mas é uma fábula, né? Então fica assim. O tempo perguntou pro tempo quais os tempos que o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o tempo tem muito tempo. O tempo perguntou pro tempo por que levou tanto tempo. Porque se não houvesse tempo, o que seria do tempo? Também o tempo entendeu tudo que o tempo tem, e é por isso que o tempo me pediu
que eu desse um tempo final. Que lindo! Bem fábula, né? Maravilhoso. Bem livrinho de história infantil. Eu gostei, então... Pra quem tem uma alma infantil, né? Que bom, que bom. E depois do tempo, passou o tempo, né? Claro. O que aconteceu depois, posteriormente? Em 92, você teve alguma coisa aí também nesse tempo? O quê? Tudo muito envolvido com escola, né? Eu tenho uma amiga que é contralto, né? E nós já cantávamos num coral de 40 vozes. E um dia ela, na escola em que ela estudava, encontrou um amigo que era tenor e os dois começaram a cantar. E nisso, esse amigo, né, o André, ele chegou para ela e falou assim: poxa, nós precisamos fazer uma brincadeira. Isso tudo ia começar com uma brincadeira, um ensaio apenas em casa. E eu tenho um amigo que ele é baixo. Então, a gente podia montar de início um quarteto. Só que eu não conheço ninguém que poderia fazer o soprano. E essa minha amiga vira para mim: não, mas fica tranquilo que eu sei quem faz, né? Então, pela facilidade de ter uma voz de mezzo, alguns falsetes meus caminham no soprano. E ela me chama, ela me ligou, né, e falou assim: Bia, você poderia, na terça-feira, às 3 horas da tarde, é muito engraçada essa história, porque era muito interessante. Nós três, olha o número 3, né? Para quem gosta de numerologia. Nós três estaremos reunidos em tal lugar, você poderia vir para a gente fazer um teste, não sei o quê. Daí surge o Quarteto Luz, né? O teste, a gente passou no teste, e aí nós trabalhamos durante 2 anos com o quarteto, a capela, nos apresentávamos em igrejas, em casamentos, em eventos que nos chamavam, e muito novos, né? Porque nessa época eu deveria ter 14, que não me falha a memória, eu deveria ter uns 14, a Josi deveria ter 16, era essa faixa de idade que tínhamos. E os 4 tínhamos bagagem musical no sentido de todos já terem estudado teoria musical e participarem de coral, distintamente, cada um, né, no seu tempo. E depois do quarteto, que nada, né, não dura tanto assim, nós começamos a cada um seguir outras carreiras. E aí é onde a gente sai um pouquinho do circuito da música, mas ainda não é definitivo. Mas você também participou de um outro coral, um coral maior, um coral com mais vozes, não é? Isso, um coral com mais vozes tem uma importância muito grande, porque no peso do coral, né, na disciplina de um coral, com um maestro, né, ali, não vou falar rígido, porque ele não era rígido, mas ele era extremamente disciplinado, né? A gente aprende muita técnica, a gente aprende a respirar, né? Aprende a ouvir o outro na sua voz e não sair da sua voz, que isso é uma coisa muito importante para quem está querendo aí se aventurar em cantar em coral. É uma escola, cantar em coral é uma escola, de verdade. Então, o Sebastião Barbosa o primeiro maestro na minha vida, tem assim, esse peso muito importante para aquilo que eu faço hoje, né?